Bom dia, meus caríssimos amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para a gravação de um vídeo falando sobre as nossas vivências, sobre também a doutrina espírita e que tem por nome o Bate-Papo com o Dr. Luiz, né? Então estamos aqui para mais um bate-papo com o Dr. Luiz, dando prosseguimento ao estudo que fizemos semana passada sobre o perdão, sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos, que trata da resposta dada a Allan Kardec sobre como Jesus entende a caridade. Então falamos do tripé, a benevolência, a indulgência e o perdão, colocando que nós estamos num estágio onde o perdão das ofensas é o que vai ser mais acionado. Porque se tivéssemos a indulgência e a benevolência, nós não precisaríamos ficar perdoando os nossos semelhantes. Já seria uma coisa praticamente automática. E eu gostaria de, antes da gente entrar no segundo degrau, que é a indulgência, eu gostaria de complementar uma coisa que eu não falei no último vídeo, que é sobre o esquecimento da ofensa, né? Porque a gente escuta muito, em especial dentro das ordens religiosas, dentro da casa espírita, que nós temos que esquecer aquilo que fizeram com a gente. Então, naturalmente, não existe essa possibilidade, tá? O espírito não esquece de nada daquilo que aconteceu com ele, justamente porque todas as experiências somadas farão com que ele possa, de futuro, tomar melhores decisões, o aprendizado que ele tem que retirar das atitudes ainda maturas, inferiores ou até nocivas que ele tenha tomado, ele vai ter que arquivar todas essas experiências para agir de uma maneira cada vez melhor. Como dissemos várias vezes, repetindo a questão 132 do Livro dos Espíritos, a nossa encarnação tem por finalidade a nossa perfeição. Então, como é que a gente vai atingir essa perfeição se a gente esquece dos fatos? Então, essa coisa de dizer assim, não, você tem que esquecer o que fizeram, não é bem assim, até porque a gente não está com aquela doencinha, né, do Alzheimer. Ali é que a gente esquece. Mesmo assim, quem esquece é o cérebro físico, porque o espírito está arquivando todas as experiências, mesmo naquela demência, mesmo naquela ausência ou diminuição muito grande de contato com o mundo exterior, o espírito está arquivando todas as experiências, ele não está esquecendo de nada. Então, não é correto, a meu ver, a gente dizer que tem que esquecer a ofensa. Na verdade, nós atingiremos o grau de perdão, o estágio do perdão, quando nós nos relembrarmos daquele fato e aquele fato já não nos incomodar, não mexer com as nossas estruturas íntimas, com os nossos sentimentos, a ponto da gente reviver aquele fato. Quando nós já adquirirmos uma maturidade ao encararmos, porque é um processo, o perdão é um processo, vejam. Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes, se seriam 7 vezes, e o Cristo responde não 7, mas 70 vezes 7 vezes, ele está nos ensinando que não é fácil, não é? Até uma nossa companheira, Juliana, também deu a contribuição de que, às vezes, o perdão é mais fácil do que o retorno à convivência com aquela pessoa. E é verdade. Por quê? Porque nós temos até um ditado, né, brasileiro que diz assim, depois que o cristal rachou, ele nunca mais será o mesmo. E é uma verdade. Porque, por exemplo, se nós exageramos
e permitimos que aquela pessoa de alguma maneira nos agredisse, nos ofendesse, nos manipulasse, nos controlasse durante um certo período, nós terceirizamos o nosso livre-arbítrio para que essa pessoa tivesse esse poder, nós demos esse poder à pessoa, e aí essa pessoa naturalmente, podendo abusar dessa terceirização, acaba nos ofendendo, e aí nós ficamos magoados. Mas nós temos responsabilidade nisso, né? Porque a iniciativa partiu, melhor dizendo, a omissão partiu de nós mesmos, né? E aí, quando nos ofendemos e percebemos que nós também temos responsabilidade nesse tipo de atitude da outra pessoa para conosco, nós vamos entender o processo. Por isso que é 70 vezes 7 vezes, né? Como se fosse um curso de experimentação, né? Onde nós vamos, pouco a pouco, aprendendo a lidar com o perdão. Então não é uma coisa fácil, a não ser eu no vídeo anterior eu disse assim, não, para espíritos da nossa categoria é muito difícil a indulgência e a benevolência. Depois eu fiquei pensando assim, se tem um espírito puro aí assistindo o meu vídeo, né? Eu estou cometendo um equívoco com ele. Então, se tiver algum espírito puro assistindo o meu vídeo, eu peço desculpas 70 vezes 7 vezes, perdão, 70 vezes 7 vezes, mas eu estou falando para a média, aliás, para a grande maioria dos habitantes do planeta Terra, que tem como característica comum a rebeldia à lei de Deus, como afirma Santo Agostinho no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que no planeta de prova e expiação, essa é a característica comum, é a rebeldia, a não aceitação. Então, a não aceitação da ofensa, naturalmente, vai dificultar o nosso perdão. Então, é essa ressalva que eu gostaria de fazer, porque realmente muitas pessoas, não, você tem que esquecer isso, como se fosse uma coisa muito fácil, né? Vejo que Jesus não pediu para esquecer, ele falou, não, perdoa 70 vezes, vai exercitando. Escreve, né? No nosso caso, a recomendação do vídeo anterior, escreve a cartinha, colocando tudo aquilo que magoou, todas as ofensas, coloca aquilo para fora. Quando dá, procura a pessoa, tenta se reconciliar com ela, mas, como disse a nossa querida amiga Juliana, às vezes a convivência é difícil. Por quê? Porque a gente vai ter que pular de nível. Eu joguei muito tempo videogame com os meus filhos, quando eles eram pequenininhos, né? Então, quando a gente passava de estágio, né, level, quando a gente passava para um outro nível, então as dificuldades aumentavam naturalmente. Era um pouquinho mais difícil a cada nível que a gente superava. Também assim com relação à nossa convivência com essas pessoas, porque a gente vai mudar de nível, a gente não vai ficar no mesmo nível. A gente, de alguma maneira, contribuiu para que aquela pessoa nos ofendesse, a gente vai ficar repetindo o mesmo padrão, não vai mudar a atitude. Se a gente, por exemplo, confiava demais, a gente vai passar a confiar um pouco menos. A gente vai ficar mais, como a gente diz na gíria popular, vai ficar mais esperto em relação às atitudes daquela pessoa, porque a gente já sabe que ela tem uma tendência também, né? Ou a ser manipuladora, ou controladora, ou ofensiva, agressiva, enfim. Vai depender da nossa avaliação com relação ao outro. Então, o nível tem que mudar. A gente tem que tentar reconciliar num outro patamar, num nível superior, de entendimento, até de aceitação da outra pessoa como ela é. Esse eu acho que é o melhor, né? Aí vai entrar realmente a definição daquela palavra amor que nós falamos do grego filia, né? A gente vai encarar como um irmão que tem todas as suas dificuldades, tanto quanto nós, mas que merece um tratamento agora um pouco diferenciado, é que nem uma doença que agrava. Então, os medicamentos às vezes têm que ser um pouquinho mais poderosos.
mais fortes, mais atuantes. Então, quando a gente passa de nível e volta a conviver com aquela pessoa, não quer dizer que a gente vai, primeiro, esquecer, já falamos. Em segundo lugar, que a gente vai virar, né, seres completamente afins, almas gêmeas. Não, não é assim. São patamares, são degrauzinhos, 70 vezes 700. Vamos devagarzinho, subindo, juntos, agora com um entendimento mais abrangente com relação à atitude daquela pessoa e como nós devemos agir e reagir de acordo com a atitude dela. Então, esse é o aprendizado do perdão. É um processo, lembrem sempre disso. O perdão é um processo. Como qualquer virtude a ser adquirida, paciência, tolerância, indulgência, misericórdia, todas elas passam por um processo de aprendizado. A gente, em qualquer matéria, né, do colégio ou da faculdade, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? A gente vai graduando o nosso grau de entendimento com relação àquela matéria específica. Com relação às virtudes, imaginem, virtudes divinas. O processo é muito mais dificultoso, muito mais trabalhoso e, vamos falar a verdade, muito mais lento. Né? Muitas das vezes leva múltiplas reencarnações. Múltiplas. Mas aí eu quero lembrar aos espíritas e a todos aqueles que acreditam na reencarnação o perigo de nós acreditarmos na reencarnação. Alguém pode estar pensando aí, doutor Luiz ficou maluco. Que existe perigo em a gente acreditar em reencarnação? Como assim? A reencarnação explica tanta coisa. Como é que o doutor Luiz está falando que tem um perigo? Tem um perigo, sim. Um perigo muito especial e que nós temos que usar, envidar todos os esforços para não cair nessa armadilha que é a de que nós, reencarnacionistas, sabendo que teremos futuras oportunidades de aprendizado, de evolução, né, rumo à perfeição, nós dizermos assim, não, nessa encarnação eu não vou conseguir. Não adianta, e etc., porque eu sou muito fraco, ou então, às vezes, coloca até a culpa na hereditariedade, né? Meus familiares são todos assim, a minha descendência italiana, portuguesa, espanhola, seja lá o que for. A gente vai, né, culpabilizando tudo e dizendo assim, não, nessa encarnação não dá, vou deixar isso para a próxima. Ao passo que o não reencarnacionista, ele pensa assim, eu só tenho essa vida, então eu tenho que tentar me acertar e consertar tudo que eu puder nessa existência. Entenderam o grande risco? Nós espíritas e reencarnacionistas corremos? É tentar jogar para outra. Nós temos consciência lúcida de que nós não atingiremos a perfeição nessa reencarnação. Mas lembremos-nos da parábola dos talentos. Quem recebeu 5 talentos, dobrou. Fez de tudo. Usou de todos os recursos da inteligência, da sabedoria e da experiência para poder multiplicar os 5 talentos por mais 5. O que recebeu 2 também. Agora, o que recebeu um talento, enterrou. Por medo. Ou, no caso da reencarnação, por esse sofisma, essa desculpa. Não vou deixar para outra reencarnação. Nessa, não vou desenvolver esse talento. Então, nós temos uma meta. Nós temos uma programação reencarnatória que foi combinada com o nosso anjo da guarda e todos os benfeitores espirituais que endossaram a nossa reencarnação. Nós temos que cumprir essa meta. Nós não sabemos lucidamente, conscientemente qual é. Mas se nós nos esforçamos a cada dia o máximo que a gente puder, pronto. O máximo que a gente puder. Fazendo aquela autoavaliação no final do dia, que Santo Agostinho nos ensina, a questão 919A do Livro dos Espíritos. Será que eu agi no mundo me esforçando ao máximo para combater as minhas imperfeições, as minhas dificuldades, as minhas más tendências?
E por outro lado, para desenvolver as minhas virtudes, será que eu usei no dia de hoje todos os recursos? Então é essa avaliação sincera que a gente tem que fazer. Se a gente estiver com a consciência tranquila de que se esforçou, pronto. Ninguém vai virar uma grande utopia, ilusão, a gente acreditar que vai atingir patamares superiores de evolução numa encarnação. A cada encarnação, o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ele até tem um conceito, uma metáfora muito interessante. Ele diz que cada reencarnação é um alambique de fazer cachaça, etc. O alambique ele vai depurando aquele líquido, né? E as sujidades, os detritos vão se depositando no fundo, pouquinho a cada vez. Então ele faz essa comparação dizendo que na encarnação nós também estamos depurando, né? Nós estamos separando as impurezas da nossa alma de cada vez, dentro do possível, respeitando a própria lei divina, que é uma lei de eternidade. Nós somos seres eternos, então por que a pressa? Às vezes, hoje mesmo, conversando com uma companheira pelo WhatsApp, e ela se cobrando muito, mas eu falei, por que a pressa? Olha a paciência. Né? Nós temos que ter paciência. A gente tem que ter paciência com o outro, por que a gente não vai ter paciência com a gente? Paciência não quer dizer nem acomodação, nem conivência com o erro. É paciência mesmo. Olha, hoje eu escorreguei, falei coisas que eu não devia, ofendi, vou lá e vou consertar. Ao invés de dizer assim, não, mas eu como espírita de tantos anos, cristão, seguidor do... Como é que eu ainda faço isso? Vai fazer muitas. Vai fazer muitas vezes. Nós vamos fazer muitas vezes ainda, porque contra uma plantinha nascente, pequenininha, que está florescendo, que é a nossa boa vontade em nos melhorar, nós temos raízes profundas de iniquidades, de transgressões à lei, de crimes, etc. Né? Então, vamos ter paciência. Essa florzinha já está crescendo, até porque a gente já tem a boa vontade de querer melhorar. Isso já é um grande passo. Foi até a recomendação dos anjos que apareceram aos pastores quando Jesus nasceu, né? Glória a Deus nas alturas, paz e boa vontade para com todos os homens. Começar por nós temos que ter boa vontade também com a nossa evolução espiritual, né? Porque senão nós seremos rigorosos em demasia. Então, a indulgência, vamos falar da indulgência, que é o segundo degrau, perdão das ofensas, na ordem que nós colocamos. Na ordem da resposta é a benevolência que vem primeiro. E perdão das ofensas vem por último. Mas a gente já falou que essa cadeia de excelência da caridade cristã, como diz Maria Modesto Cravo, ela começa no nosso estágio evolutivo no perdão das ofensas. Depois vem a indulgência. Então vamos definir indulgência do dicionário. Indulgência é uma bondade, é uma atitude gentil para com o próximo. Perdão de uma pena, de uma ofensa. Facilidade. Agora olhem bem essa definição que eu achei no dicionário. Facilidade em perdoar os erros cometidos por outros indivíduos. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem essa facilidade? Como eu disse, se tiver um espírito puro, já bem desenvolvido, aí assistindo o vídeo a gente pede perdão. Mas a maioria não tem essa facilidade. Então eu vou falar por mim, eu não tenho essa facilidade de perdoar automaticamente todas as ofensas. Não tem. Então é algo a ser desenvolvido, é uma habilidade. Assim como a alteridade é uma habilidade em reconhecer os potenciais do próximo, por isso que eu termino sempre os meus vídeos com Namastê, quer dizer isso, eu reconheço os potenciais divinos que existem em você, tanto quanto em mim. Essa basicamente é o significado da palavra Namastê, né? Eu respeito, aceito a divindade que mora em você. Okay?
mas a gente não tem essa facilidade. É um processo. Então, a alteridade, o respeito à diferença, também é uma habilidade que precisa ser desenvolvida como qualquer outra. Como já dissemos, né? Não vamos ser aqui repetitivos, todas as virtudes são adquiridas num processo lento, gradual, necessário ao nosso aprendizado. Então, é uma facilidade que os indivíduos têm. No capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, que vai falar desse 5º degrau do Sermão da Montanha. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre essa escada do Sermão da Montanha, onde cada bem-aventurança é um degrau. Começa lá, bem-aventurados os pobres de espírito, e conforme a gente vai, os humildes, e conforme a gente vai adquirindo as virtudes, a gente vai atingindo, como eu falei do videogame, níveis superiores de aprendizado e de aquisição de virtudes também superiores. Então, a misericórdia, quando Jesus enuncia no Sermão da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, é o 5º degrau. Então, já é bem lá no meio do caminho, né? São considerados de 7 a 9 degraus, então é mais ou menos no meio do caminho. Por isso que eu disse que a gente ainda não tem essa facilidade de exercitar a misericórdia. O que é misericórdia? Miseris cordis, as palavras, né, que vem do latim, é você, cordis é coração, é você colocar o seu coração em sintonia, em aceitação, em entendimento, em compaixão com a miséria do próximo, a dificuldade do próximo. Então, essa é a expressão da misericórdia. Então, o capítulo 10º vai falar da misericórdia. E dentro desse capítulo tem a indulgência. Na parte que trata da instrução dos espíritos. Depois do Evangelho, depois dos comentários de Kardec, sempre tem a instrução dos espíritos. E nós temos 3 espíritos falando sobre a indulgência. Olha a importância que eles dão. Coincidentemente ou não, a gente não sabe porquê, 2 desses espíritos foram bispos na cidade de Bordeaux, na França. E um terceiro espírito que também fala sobre isso, né, que é o José, espírito protetor, também deu a comunicação na cidade de Bordeaux. A gente não tem acesso ao porquê esses 2 bispos, né, ex-bispos, né, agora estão no plano espiritual, e esse José tem essa ligação com a cidade de Bordeaux. Mas o fato é que as comunicações em relação com a indulgência e o fato deles serem católicos, porque tem a questão mesmo do pecado, do perdão, das ofensas e do aprendizado, não é? Porque foram bispos e padres católicos que não têm conhecimento sobre as questões espirituais. Muito pelo contrário, né? E ainda mais agora. No plano espiritual, a sua visão se amplia ad infinitum com relação a determinadas verdades que aqui estavam mais ou menos obliteradas, até pelos dogmas, e pelo culto externo e etc. Né? Então são 3 mensagens. E a gente vai começar com José, não os bispos, né? O espírito protetor, que ele diz assim: bem poucos a possuem, a indulgência. O indulgente não vê os defeitos e, se os vê, evita falar deles. Olha como isso é difícil para a gente. Se a gente vê um defeito, né? Quantas pessoas têm prazer em divulgar os defeitos ali, a chamada fofoquinha, a maledicência. Isso tem até uma causa psicológica, né? Porque quando a gente está criticando o outro, apontando o dedo para o outro, né? A gente esquece que tem os outros 4 apontando para a gente, nós estamos, de certa forma, fazendo uma catarse psicológica. Nós estamos colocando as nossas culpas, estamos fazendo o que chama na psicologia de transferência. Porque, ia falar muitas das vezes, mas agora vou me corrigir, frequentemente
nós nós temos aqueles defeitos e nós sintonizamos com a pessoa. Ai, que bom que essa pessoa também tem, então eu vou jogar nela. Em vez de me autoanalisar, me autocorrigir, me autocurar, é melhor apontar o dedo. Melhor entre aspas, tá? É um mecanismo de fuga que nós encontramos ao longo dos milênios de reencarnações. É melhor apontar para o outro do que apontar para si mesmo, porque apontar para si mesmo dói, é doloroso. E apontar para o outro, não, o problema passa a ser do outro. Então é um mecanismo de fuga. O que o José aqui está dizendo assim é muito difícil. Muito difícil. Num planeta de espíritos rebeldes à lei divina, é aquele que tenta enxergar sempre o lado bom das pessoas. Me lembrei agora, vou fazer uma pausazinha aqui, porque me lembrei de um grande mestre hindu chamado Paramahansa Yogananda, que trouxe, de certa forma, ajudou a trazer o hinduísmo para o Ocidente, residindo nos Estados Unidos. Ele foi residir por orientação do mestre dele. Ele foi residir nos Estados Unidos e ele era um poeta. Além de tudo, ele era um poeta. Então tem uma poesia dele que diz assim: vou mergulhar hoje no oceano do teu ser em busca das pérolas de amor. Se eu não as encontrar, não culparei o teu mar. Fui eu mesmo que não as soube encontrar. Demonstrando que todos temos pérolas de virtudes, todos temos tesouros incomensuráveis na nossa intimidade, mas que precisam ser descobertos, precisam ser valorizados. E é o que o cumprimento do Namastê fala: eu cumprimento essas suas virtudes divinas, que eu sei que existem, tanto quanto dentro da minha própria intimidade. Então fica aqui a nossa singela, humilde homenagem a esse grande mestre do Oriente, Paramahansa Yogananda, que nos fez ver que nós temos que indulgentemente procurar as virtudes dos nossos semelhantes. A indulgência é mais ou menos isso. A indulgência, quando vê um defeito, ela não exalta, ela não propaga, ela não divulga, e tenta enxergar sempre um lado positivo. Como fazia, me lembrei agora do Chico Xavier, nosso querido saudoso médium, maravilhoso, cristão. Uma vez ele recebeu 2 irmãos, e um irmão apresentou o outro assim. Ele já frequentava há muito tempo lá o centro do Chico, e apresentou: esse aqui é meu irmão, ele é um cara legal, mas ele fuma que nem uma chaminé. Fuma demais, Chico. Está se suicidando, está se matando e etc. Tal. Aí começou a denegrir a imagem do irmão. Imagine a cara do irmão. Ele ficou super sem graça. Ficou muito triste, né, ser apresentado ao Chico, sendo realçado um defeito, uma imperfeição, uma dificuldade que ele tinha, né? Ele ficou muito chateado, ficou muito triste com aquilo, ficou assim de cabeça baixa. Aí ele não sabia o que falar depois dessa, né? Ele balançou a cabeça e perguntou assim para o Chico: Chico, você também fuma? O Chico falou assim: ainda não, meu filho, ainda não. Olha que até emociona, né? Que resposta sábia, não fere, que se colocou no mesmo nível daquela pessoa, sentiu a agressividade do irmão apresentando o outro, e ele, de forma indulgente, para não reforçar aquela imperfeição, falou: não, filho, ainda não fumo. Mas se colocando no mesmo nível daquela pessoa. Então a indulgência é mais ou menos por aí. E sempre a indulgência, quem é indulgência, tem sempre uma desculpa, um atenuante para os disfarçar. E uma desculpa plausível e séria. Foi o exemplo do Chico, né? Sempre alguma coisa para desculpar. Mais uma do Chico. Quando ele foi visitar um presídio, ele estava sendo inaugurado,
Aí ele perguntou ao diretor do presídio: somos quantos internados aqui? Colocou junto. Somos quantos internados aqui nesse presídio? Essa é uma desculpa, né? Perfeita, como diz aqui, né? Uma desculpa plausível e séria para não reforçar, para a gente não colocar um peso. Lembram do Simão Sirineu auxiliando Cristo na sua Via Crucis, diminuindo o peso da sua cruz? Quando nós não somos indulgentes, nós estamos aumentando o peso das cruzes dos nossos semelhantes. Então, nosso propósito em atingirmos a indulgência é muito pelo contrário, é tentar aliviar o peso, porque essa pessoa já traz culpas terríveis. A gente ainda vai colocar o dedo na ferida. Então, o indulgente, aquele que já atingiu esse patamar, como Chico, por exemplo, e um dia nós atingiremos, vê sempre uma desculpa plausível. Sempre tenta, de alguma maneira, minimizar e atenuar os efeitos daquela manifestação do semelhante. Quando criticamos, continua o Espírito José, né? Quando criticamos algo ou alguém, se conclui que nunca faríamos ou faremos algo semelhante, e que somos melhores do que o que cometeu o ato, né? Aquilo que eu falei, isso é uma catarse psicológica através da projeção. Então a gente tenta diminuir o outro para aumentar a nossa autovalorização. Na Grécia, né, nós tínhamos lá aquelas historinhas da mitologia, e uma das mitologias gregas é a mitologia do Procusto. Então o Procusto, ele era um assaltante de estradas, um salteador de estradas. Ele roubava os viajantes, né, as carruagens que passavam, ele roubava. Ele levava as pessoas, os viajantes, né, as pessoas que passavam ali pela localidade dele, ele levava para sua casa. E ele tinha uma cama de um determinado tamanho. Ele deitava a pessoa. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele cortava aquele pedaço da pessoa para ele ficar do tamanho da cama. Se a pessoa fosse menor, ele tinha um aparelho de tortura que ia esticando a pessoa até ela ficar do tamanho da sua cama. E se a pessoa tivesse muita sorte de ser do tamanho da cama, ele liberava. Então a metáfora dessa parábola, né, é uma parábola, uma mitologia, é que nós muitas das vezes agimos procustianamente. Quando a pessoa é superior a nós percebemos qualquer que seja a superioridade intelectual, moral, espiritual, seja o que for, se ela é mais feliz do que a gente, tem um bom casamento, tem um bom emprego, a gente almeja, etc., né? Se ela é superior a nós, a gente vai arrumar alguma maneira de cortar aquela superioridade, né? Passar uma lima ali e achar algum defeito para tentar diminuir a pessoa, né? E quando a pessoa é inferior, né, na nossa concepção, intelectualmente, a gente quer que ela cresça, que ela atinja, que ela nos entenda. Como é que você não está entendendo o que eu estou falando? Como é que você não está entendendo? Onde é que está a sua capacidade, sua ignorância, etc., não compreender isso que eu estou, né? Então, me lembro uma vez um colega profissional na área da medicina, ele me mostrou uma radiografia e ele perguntou assim: o que você está vendo aí? Ele era praticamente um professor e um aluno. E eu falei assim: olha, eu estou vendo isso assim, assim, assado. Ele falou assim: mas você não sabe nada, hein? Não sabe nada. Eu falei assim: não sei mesmo, o senhor poderia me ensinar? Porque já que o senhor sabe, então, por favor, divida o conhecimento comigo, né? Então, a função dele ali foi me humilhar de alguma maneira, né? Claro, eu só estou no processo de aprendizado. E ele sabe mais do que eu, por que não compartilhar o seu conhecimento?
Nós fazemos isso às vezes com quem é inferior, queremos que ela compreenda. Não, você tem que compreender. Como é que você não está compreendendo? Como é que você não está enxergando da forma como eu encaro a coisa certa? Estou tentando impor cotidianamente a nossa vontade àquela pessoa, nosso entendimento, melhor dizendo, como nós encaramos e entendemos aquela situação. Ele pergunta quando julgaremos o José, né? Os nossos próprios pensamentos, sentimentos e atitudes, ao invés de fazê-lo com o nosso semelhante. Quando abrireis os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Então, ele faz esse questionamento. Como é que a gente vai direcionar o foco que a gente está colocando na outra pessoa de julgamento, colocar para a gente mesmo? O que eu preciso fazer aqui na Terra para me melhorar, não o outro. Ninguém vai consertar ninguém. Uma grande bobagem, uma grande ilusão você ter essa noção de que está aqui para consertar o mundo ou as pessoas. No máximo, a única pessoa que você pode melhorar um pouco, como eu falei, é aquela que você vê no espelho todos os dias. Única. Então vamos tirar essa pretensão, né, essa presunção de acharmos que nós temos esse poder de modificar o outro. Então vamos colocar esse auto-julgamento. Ele fala até em severidade. Eu tomo muito cuidado com essa palavra, porque as pessoas também, algumas são muito culpadas, se sentem muito culpadas. Então a severidade é assim um grau de atenção que a gente tem que dar às nossas más tendências, as nossas tendências negativas a descumprir a lei de Deus que está na nossa consciência. É isso, dar mais atenção. Mas não é ser rigoroso em excesso. Nada em excesso é bom. Tudo na lei de Deus é a lei do equilíbrio. Então vamos ser severos, sim, observando as nossas dificuldades, mas não uma severidade excessiva. Ainda José, nós que gritamos anátema, o que é anátema? É condenação, execração. Quando visualizamos a imperfeição de alguém. O anátema é isso, né? Quando a gente condena a pessoa. Nós que gritamos anátema, talvez tenhamos cometido faltas mais graves no passado. Com certeza, mas com certeza. Né? Aquilo que a gente está condenando hoje, como eu falei do médium que caiu, né? Hoje alguém cometeu um crime, um abuso sexual, etc. Quem vai nos garantir que nós não tivemos faltas muito mais graves até no nosso passado? Vou contar para vocês um sonho que eu tive, muitas inspirações que eu tenho são através desse momento, né? Do sonho, como eu falei, quando eu estou acordando, e eu tive um sonho da personalidade que eu tive no tempo de Jesus. E foi uma personalidade cruel, sanguinária, com muito poder. Eu não vou dizer o nome aqui porque eu até me envergonho de dizer o nome. Ainda tenho essa vergonha. E aí foi me revelado que eu era aquele déspota, né, no tempo de Jesus, e eu acordei chateado, assustado com aquilo. Achei que era um pesadelo. Mas, como eu disse a vocês, eu sempre faço um diálogo mental com a espiritualidade quando eu estou acordando. Eu pergunto assim, por quê? Por que vocês me revelaram isso? Eu estava bem assim no início da tarefa de divulgação da doutrina, estava muito empolgado, achando que sabia alguma coisa de doutrina. E aí eles disseram assim, nitidamente no meu ouvido, isso é para você não se empolgar demais, para não ficar vaidoso, não achar que, né, é a última bolacha do pacote. É para você ver. Aí quem você foi. Aí eu fiquei um pouquinho triste. Mas a mesma vozinha diz assim, mas também para ver o quanto você melhorou. O carinho deles é incrível, incrível. A lição é completa, não é?
Eles me trouxeram aquela imagem para eu não voasse demais, né, nas minhas expectativas, auto-expectativas, mas também, ao mesmo tempo, para ver que tudo aquilo que aquela personalidade fez, eu não faço mais. Pelo contrário. Ojeriza, estou fugindo delas, né? Então já é parte do progresso, né? Veja um carinho deles, desses mestres espirituais que estão prontos a nos atender, mas a gente tem que ter abertura para escutá-los. Então cometemos com certeza, né? O Espírito José. O João, bispo de Bordeaux, ele vai falar mais ou menos as três comunicações têm semelhanças e têm algumas diferenças, né? Aí ele lembra que com a mesma medida que nós medimos o próximo, nós seremos medidos. Assim como no Sermão da Montanha, se nós queremos misericórdia, nós pedimos o tempo inteiro que Deus perdoe as nossas ofensas. A gente não vai perdoar, até no Pai Nosso, né? Se a gente for analisar analiticamente, o Pai Nosso, a gente vai ver naquela frase, né? Perdoa os nossos pecados, né? Porque nós estamos perdoando. Será que nós estamos perdoando? Como é que você está pedindo perdão se você não pratica? Você quer receber, é uma injustiça, né? Receber alguma coisa que você não dá. Então essa balança está em desequilíbrio, é ou não é? Então a gente tem que meditar muito sobre isso. E ele diz assim, com a mesma medida, porque também tem o seguinte, se a gente é muito rigoroso com o próximo, a gente acaba sendo muito rigoroso com a gente também. Todo o excesso para fora se traduz num excesso de autocrítica e às vezes autoflagelação e culpa. Isso vai ser muito ruim. Se nós somos flexíveis, por isso que Jesus resumiu tudo no amar a Deus ao próximo como a ti mesmo. Se nós somos flexíveis na avaliação do próximo, nós também seremos flexíveis, sem conivência, com a nossa própria autoavaliação. Entendeu? Então tudo é o equilíbrio. Temos que ter também essa complacência, porque, como diz o Evangelho, com a mesma medida que medir, serei medido. Nós não seremos julgados por Deus. Deus não nos julga. É a nossa consciência que está aqui no nosso coração que vai apontar todas as nossas falhas, cobrar ceitil por ceitil, centavo por centavo, como diz a linguagem do Evangelho. Compreendeis todos a misericórdia infinita do Pai. Ele pede para a gente compreender. Compreender e tentar praticar. Porque o Pai ama tanto o criminoso como a vítima da mesma, já falei isso para vocês, com a mesma intensidade, nenhuma intensidade diferente, nenhuma. E, né, o amor dele é incondicional, então não tem condição. Criminoso eu amo, vítima eu também amo. É um estágio que a gente ainda vai atingir, um estágio crístico como Jesus, né? Chamava Judas, que ele sabia que ia trair para fazer parte do seu apostolado. Depois chamou na estrada de Damasco, né, um assassino de cristãos, um perseguidor de cristãos, o Dr. Saulo de Tarso, para ser o grande divulgador do evangelho para os gentios, para os pagãos. Jesus não fazia e não faz nenhuma discriminação, nenhuma acepção diferenciada das pessoas. Ama integralmente e incondicionalmente a cada um de nós. Então isso é um estágio que a gente ainda vai atingir, mas é o que eu falei, um processo. Lembra o Pai Nosso, né, que a gente já falou. Quando pedimos a Deus, continua aqui o João, né, bispo, ex-bispo. Quando pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, não é para que Ele as esqueça, e sim para que nos dê força, coragem e lucidez, para que não recaiamos nela. Né? A gente não pode pedir, perdão, Deus esquece, não. No livro Céu e Inferno, um dia a gente vai fazer também um vídeo sobre esse Código Penal da Vida Futura, que é absolutamente fantástico. Está lá no livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Então nós temos um Código Penal que vai
acompanhar a evolução de todos os espíritos. Todos nós estamos submetidos a esse código penal da espiritualidade, do espírito, que no livro Céu e Inferno é chamado Código Penal da Vida Futura. Lá diz que o processo de restauração, quando nós cometemos um pecado, vou usar a palavra, a gente já sabe que é amartia, errar o alvo. Quando nós cometemos um pecado, nós precisamos passar por um processo. O primeiro degrau é o arrependimento, o segundo a expiação e o terceiro é a reparação. Eu estou citando isso porque a gente não pode, quando pede perdão, Deus, esquece o que eu fiz. Não, a gente vai ter que passar pelo processo. Se a gente sujou, a gente vai ter que limpar. Vai ter que passar pelo arrependimento. Quando a gente reza a Deus pedindo perdão, a gente já está arrependido. Mas vai ter que passar pela expiação, que é o conflito de sentimentos que vão mobilizar o nosso coração enquanto estamos na transição. E a reparação. Se a gente errou, a gente vai ter que corrigir. Se a gente ofendeu, a gente vai ter que, de alguma maneira, reconsiderar. Se a gente roubou, a gente vai ter que devolver. Uma vez um contador foi ao Chico e o escritório dele tinha sido todo depenado. Tudo que ele tinha foi roubado. Tudo. Entraram lá os ladrões, roubaram tudo. Ele foi no Chico, triste, né? Porque ninguém vai ficar feliz de sofrer um fato desse. Ele chegou, o Chico falou assim: meu filho, eu já sabia de tudo. O Chico já sabia de tudo. É tão bom quando a gente devolve. Em alguma encarnação, ele também foi um assaltante, né? Ele roubou, e agora, pela lei da reparação, ele sofreu assalto. Assim como eu falei daqui do meu processo de justiça, né, que eu tive com relação ao inquilino. Então, com certeza, no meu passado, não sei se é recente ou remoto, de quantas reencarnações, eu já devo ter tirado alguém da sua propriedade, né? Já devo ter que passar por essa prova, né? Uma prova que durou 3 anos. Então, como disse Jesus, é ceitil por ceitil, é a reparação que a gente tem que ter. Então, é o que o nosso querido irmão está dizendo aqui. A gente não vai pedir para Deus que esqueça, não vai, a lei não vai esquecer. Ela vai buscar a reparação, mas sempre com misericórdia, nunca com castigo, como aprendizado. Porque, por exemplo, João Batista, que cortou a cabeça de vários adoradores do Deus Baal, como o profeta Elias, quando ele reencarnou antes como profeta Elias, ele cortou a cabeça de um monte de gente porque eram pagãos, né? E acreditavam em outro Deus, e os judeus acreditavam no Deus único. Então ele mandou, ele demonstrou a força mediúnica que ele tinha, mas não satisfeito, mandou cortar a cabeça de todo mundo. Tudo bem, se arrependeu, né? Teve que espiar o sofrimento, porque imagina você estar nas costas a morte de um monte de irmãos seus, né? Então, o processo deve ter sido muito doloroso para o profeta Elias. E aí ele reencarna como João Batista. Como é que ele desencarna? Perdendo a cabeça. Né? Também é degolado. Mas sempre a lei vai ser lei de talião? Não. Às vezes a pessoa vem como cirurgião de cabeça e pescoço. Você perder a cabeça, conserta a cabeça dos outros. A lei é de misericórdia, né? Lei de amor, justiça e caridade ou misericórdia. Então, é essa lei que rege os nossos destinos, né? Então, ele também recomenda que nós preguemos o exemplo da caridade ativa como Jesus nos ensina. Jesus, como dissemos, foi o único espírito que veio até nós e demonstrou cada lição que ele ensinou na prática, exemplificando. No caso do perdão, onde é que ele deu a maior lição de perdão que tem no Evangelho? É quando ele está na cruz. Flagelado, injustiçado, humilhado, abandonado, tendo lá suas dores físicas e morais, pelo abandono dos amigos, e mesmo assim ele de braços abertos olha para o pai e diz: Pai,
perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então a lição de perdão máxima que nós temos na humanidade é essa. É alguém que, mesmo injustiçado, consegue enxergar a ignorância dos seus algozes. Consegue ver que, naquele momento, nós éramos muito mais rebeldes, muito mais imaturos, e, naturalmente, isso gerando uma maldade, uma crueldade muito maior nos nossos corações. E por isso que fizemos o que fizemos com ele. Mas, mesmo assim, para o coração de Jesus não existe espaço onde haja a penetração da mágoa, do ressentimento. Ali é a manifestação máxima daquilo que ele responde na questão 886. Ele tem benevolência, indulgência e perdão, coisa que nós atingiremos também. Como disse o Cristo, fareis tudo aquilo que eu faço e até muito mais. Estamos num processo. Então, nós vamos terminar com... primeiro falando do caso do Natanael, rapidinho. Eu sei que já temos 51 minutos aí, mas eu tenho que contar a história do Natanael. Natanael ben Elias foi aquele paralítico que foi trazido pelos companheiros, pelos amigos, num sacrifício imenso até a casa de Pedro, porque ele queria ser curado da paralisia dele. Só que quando ele chega na casa de Pedro, em Cafarnaum, a multidão estava tomando a entrada. Então ele não tinha como entrar, ele dentro de uma maca sendo carregado. Então os amigos dele sobem no telhado de Pedro, né? Encontram o orifício e descem ele por cordas, né? A maca descida por cordas até o centro do salão onde estava Jesus. E Jesus pergunta assim, Jesus afirma assim: Natanael ben Elias, teus pecados estão perdoados. Claro. A ofensa não entrou nem na lei divina, nem no coração do Cristo. A ofensa estava ali na paralisia dele mesmo. A paralisia que ele criou foi em decorrência das culpas que ele trazia. Então Jesus ali está dizendo assim, ó, nós te perdoamos, vê se você se perdoa também. E aí, Natanael ben Elias fica pasmo. O senhor me conhece? Eu sou o bom pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas. Isso gerou um mal-estar tremendo, porque tinha muitos fariseus na casa, e o perdão das ofensas só podia ser dado no templo de Jerusalém, no Sinédrio. Eles ficaram horrorizados com aquilo. Jesus captou o pensamento e perguntou assim: o que é mais fácil? Eu dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todo mundo ficou assim, pasmo, sem resposta. Então ele diz, Natanael ben Elias, toma a tua maca, levanta-te e anda. Natanael ben Elias começa a se movimentar dentro daquela maca e consegue levantar-se, pega a sua maca e vai embora. Então tem todo um simbolismo que não vai dar tempo da gente explanar aqui, talvez em futuros vídeos, mas vejam bem, a maca representa os nossos pecados, nossos erros. A gente tem que carregar, né? A gente não vai esquecer. Ali ele está dizendo assim, ó, você ofendeu a lei e você precisa carregar a sua maca para não esquecer que você ofendeu a lei. Então, né? E outra coisa, ele vai remontar a como às vezes o perdão é mais fácil do que levantar e seguir com aquela pessoa. Então, às vezes, a gente tem uma vontade de perdoar, mas a convivência, o levantar-se e andar junto com a pessoa, pode ser bem difícil. Pode ser um processo bem doloroso, mas necessário. Porque precisamos nos reconciliar com o nosso adversário, entre aspas, enquanto estivermos a caminho com ele. Vamos encerrar agradecendo a paciência e a tolerância de vocês. Hoje nos estendemos um pouquinho, vamos atingir quase 1 hora aí de vídeo. Vamos terminar com uma música que fala do perdão que nós devemos a todas as pessoas que nós ofendemos. É claro que essa música, quando foi composta, ela avisava os nossos filhos nos perdoassem pelo mundo que a gente estava doando para eles.
a gente estava deixando para eles, né? Mas a letra é tão bonita, não é do Gonzaguinha, mas é de um autor que eu também adoro, o Ivan Lins, imortalizado na voz maviosa de Elis Regina. Então, Aos Nossos Filhos é o nome da música. Eu vou botar o link, como eu sempre boto, né? Sempre que eu cito uma música, eu boto o linkzinho junto com o vídeo na parte de baixo. Então, essa letra é maravilhosa porque fala do perdão que todos nós devemos a todos aqueles que ofendemos, aos nossos obsessores, encarnados, desencarnados, aqueles que nos perdoaram, aqueles que não nos perdoaram, nós devemos a todos. E que nessa música ela é direcionada para os filhos, mas nós podemos ampliar esse entendimento. Perdoem a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoem por tantos perigos, perdoem a falta de abrigo, perdoem a falta de amigos. Os dias eram assim. Perdoem a falta de folhas, perdoem a falta de ar, perdoem a falta de escolhas. Os dias eram assim. E quando lavarem a mágoa, e quando lavarem a alma, e quando lavarem a água, lavem os olhos por mim. Muito obrigado, muita paz, saúde e namastê.